Bem-vindo a mais um Vale Conexão com a edição Perfil. E o nosso perfil de hoje é professor, empresário, cientista político e cidadão do mundo. Estamos falando de Dr. Pedro Henrique Chaves Antero. Com importante papel na interiorização da educação superior de qualidade no Brasil, Dr. Pedro Henrique Chaves Antero é diretor sócio-mantenedor da Faculdade Vale do Jaguaribe, diretor do Instituto Vale do Jaguaribe, extremamente comprometido com essa região. Ex-seminarista, pai, cidadão do mundo, este homem faz a diferença na vida de milhares de pessoas na região. Acompanhe conosco esse bate-papo super interessante. E o Vale Conexão continua com a pesquisa sobre a história da Faculdade Vale do Jaguaribe. E hoje trazendo a história de um dos seus fundadores, conversando um pouco conosco, transmitindo seus ensinamentos para a comunidade da FVJ e para toda a comunidade do Vale do Jaguaribe, Dr. Pedro Henrique Chaves Antero conversando conosco, nesse programa que vai ser base para um documentário sobre a história da faculdade. Dr. Pedro, como começou o seu processo de educação? Hoje se fala muito em educação e escolarização. Como se deu o seu processo de educação? Bom, meu processo de educação foi um tanto quanto diferente de muitos colegas meus à época. Eu nasci em 1941, plena guerra, plena Segunda Guerra Mundial. Eu sou filho de um engenheiro e de uma professora que também ensinou no ensino primário em Limoeiro do Norte, em Caucaia, quando solteira. E a minha educação inicial foi num jardim da infância, próximo à minha casa, em frente à Igreja dos Remédios, no Benfica, um colégio de apenas jardim da infância, onde a gente mais brincava do que estudava. Quando chegou o tempo realmente de começar a aprender as coisas, né, eu fui jogado numa escola particular. Escola, me recordo o nome ainda, Padre Anchieta, era o nome da escola, uma professora chamada Dona Estela Viana, ainda me lembro do jeitinho dela, senhora já de idade, mas que tomava conta de muitos alunos na sua escola. E nesse tempo, eu ia com os meus dois irmãos de casa a pé, mesmo que ainda pequeno, com 5, 6 anos de idade, ia a pé, chovesse ou não chovesse, fizesse sol ou não, nós tínhamos que ir lá, obrigatoriamente. Não tinha muita conversa e nem tinha muita desculpa para não ir à aula. Terminado esse período, naquele tempo, nessas escolas particulares, não existia ainda essa nomenclatura de escola Fundamental 1, Fundamental 2, isso é coisa moderna. Naquele tempo não existia. Existia o curso primário, que se chamava. Curso primário, curso secundário, né? Isso é que existia. E nesse tempo, aí passei para uma outra escola particular, uma escola mais exigente, de menos alunos, poucos alunos, de Deise Soares, uma antiga funcionária do Denox, que tinha, além de trabalhar no Denox, tinha uma escola particular, nos ensinava. E aprendi muito, embora tivesse me faltado, à época, aquele convívio com um colégio maior, com classes cheias, com muitos alunos, como, por exemplo, o Colégio Cearense, né, que existia à época em Fortaleza. Eu não vivi essa experiência de colégio como muitos amigos meus tiveram. Terminado esse período, eu fui lançado no seminário de Fortaleza. Seminário é um bruto internato severo. O seminário de Fortaleza é o seminário da Prainha, famoso da Prainha. Famoso seminário da Prainha, que fica logo ali próximo à praia de Iracema. Ali tive a sorte, ou a pouca sorte, de permanecer 9 anos, internato. No seminário menor, composto de 6 anos, que esse seminário menor constituía o final do 2º grau e o científico. Abrangia a época era o científico, era o ensino médio hoje, que é o científico. Ensino médio. Só que ali eram 6 anos, que pegavam uma parte
do secundário também, quer dizer, do ensino... Ensino fundamental maior hoje. Da maior, é isso mesmo. E ensino médio. E os nossos professores eram padres lazaristas, né? Padres lazaristas são os padres da congregação de São Vicente de Paulo. E o seminário foi criado inicialmente e dirigido por padres lazaristas franceses, né? E naquela época em que eu entrei, só existia um francês, o último francês, o padre Pedro Zinguerlet, já velhinho, já quase moco, quase cego, mas que ainda fui aluno de francês dele, entendeu? E existia um padre muito, muito rigoroso, no primeiro ano, logo que se entrava no seminário, que nos obrigava a fazer tudo certo e não admitia que nada fosse errado. Padre Gumercindo, ele dava castigo, ele punha de joelhos. Tinha palmatória nessa época? Não, não tinha mais palmatória, mas ele ameaçava de colocar o cidadão de joelho no meio do recreio do seminário. Uma tortura, na realidade. Tortura. Era uma ameaça, não chegava a fazer, mas ameaçava. E as pessoas, nós pequenos alunos chegados ali, assustados com tudo, né? Nós tínhamos medo que isso acontecesse, né? Autoridade, austeridade. Austeridade, Obrigado a vestir batina. Entrei no seminário com 11 anos ainda, com 12 anos incompletos, né? Já usava batina, colarinho de celuloide, entendeu? Batina preta, sapato preto e meia preta. Um Padre Cícero pequeno, pequenininho, mirim. E foi nesse ambiente que eu me eduquei, eu que fiz o meu curso secundário, o meu curso científico e tal, terminei aí. Ao cabo desses 6 anos, eu passei para o seminário maior, para fazer a filosofia. E aí fiz 3 anos de filosofia e no final me preparei, já no 4º ano, me preparei para ir para Roma, para fazer a teologia. Passei um semestre praticamente só me preparando para ir para Roma, estudando um pouco de italiano, um pouco de francês e tal, para enfrentar a Europa. O velho mundo. O velho mundo, exatamente. E assim foi. Em 1962, eu zarpei do Porto do Rio de Janeiro, né, em navio da linha C, da linha T, como eles chamavam, linha C, até o Porto de Gênova, e do Porto de Gênova, em trem, cheguei a Roma. Antes de chegarmos no velho mundo, que você já chegou lá, eu estou com vontade, estou curioso para saber de Benfica. Como era Benfica 1945, pós-guerra, 1950? O senhor residia naquela região de Fortaleza. Não era isso? Era. Como era o clima? Hoje Benfica é tido como centro cultural e tem muito romance na visão de quem olha para trás, dizendo que hoje a Gentilândia era um espaço de casarões, de burguesia daquela época. Como era Benfica e como era Fortaleza nessa época, onde nós somos base dos aliados dos americanos aqui também durante a Segunda Guerra Mundial? Primeira vez que eu conheci, não um asfalto, mas um concreto em lugar do asfalto, foi concreto feito pelos americanos para a Segunda Guerra Mundial, que começava exatamente à frente da minha casa e ia até o Pici, onde os americanos tinham uma base militar. Os Command. Exatamente. E o Benfica era constituído de casarões, realmente. Era a família Gentil, né? Grande parte dos casarões pertencia à família Gentil, que tinha como a principal casa o edifício hoje que é a reitoria da UFC, Universidade Federal, e mais muitas casas pertenciam à família deles. E outros casarões também de outras famílias que estavam ali. No nosso caso, não era casarão, porque a nossa família não pertencia como você usou, a burguesia de Fortaleza, não pertencia. A família do papai era uma família proveniente do Icó, né, proveniente da Seca, entendeu? E a família da mamãe é uma família proveniente de Maranguape, Limoeiro e Maranguape, entendeu? As minhas raízes e as minhas influências, né, as influências que eu recebi, né, do lado da minha mãe, foi de uma família portuguesa, família que veio do Porto, e que se instalou no Ceará.
E o meu avô, o meu bisavô, inclusive nasceu aqui em Aracati. Coincidências. Nasceu aqui em Aracati, como é o nome não me lembro mais, não sei o que, da Caiçara da Areia. Era o distrito de Aracati, Caiçara da Areia. Acho que hoje é próximo de Itaiçaba. Hoje pertence ao município de Itaiçaba. Nasceu aqui, né? Casou em Tabuleiro do Norte. Região do Cariri, ou região do Vale do Jaguari. E exerceu sua profissão em Limoeiro do Norte. Foi, inclusive, prefeito de Limoeiro do Norte. Pertencia a um partido conservador, né? Felizmente pertencia ao Partido Conservador. Depois entramos nessa questão, infelizmente, do conservador. Exatamente. E fez a sua vida política aqui, nessa região. O outro meu lado, do meu pai, veio da Espanha, lá de Santiago de Compostela, né, da Galícia. Veio de navio para Pernambuco, e de Pernambuco pegou um vapor, que chamava-se vapor naquele tempo, para Aracati. Aqui, não sei quanto tempo esteve, mas permaneceu aqui uma temporada. O outro bisavô meu, do outro lado. Passou uma temporada aqui, aí seguiu para o Icó, em carros de boi, provavelmente, né, pelo Vale do Jaguaribe, até chegar ao Icó, entendeu? E lá fez sua vida, criou família e tal, e tal, tal. De ambos os lados, minha família é uma família, eu diria, de levitas, porque eu tive, do lado do meu pai, tive uns 4 tios-avós padres. E do lado da minha mãe, tive dois tios-avós padres também. Um deles é o padre Climério, fundador do Colégio Cearense. Olha que maravilha. Fundador do Colégio Cearense, é um tio-avô meu. E do outro lado eu tive como um dos padres tio-avós o padre Antero, famoso padre Antero, que fez parte do tão falado processo do padre Cícero, lá em Juazeiro do Norte. Entendeu? E ele era um defensor da fé e do padre Cícero, ele constatou. Era, como ele foi designado para fazer parte da primeira comissão a examinar o caso, né, ele foi o secretário da comissão. Foi o membro que fez as atas e fez todo o relatório. Era um relatório volumoso, muito volumoso. E eles examinaram detalhadamente o caso durante alguns meses no Cariri, lá em Juazeiro, e chegaram a uma conclusão, depois de exames médicos e tudo que foi possível ser feito na época, chegaram à conclusão que o fato da hóstia se transformar em sangue na boca da beata mocinha, né, era verdadeiro, era um fato incontestável. Eles disseram, se não era de ordem natural, seria de ordem sobrenatural, entendeu? Mas eles não poderiam afirmar se era sobrenatural, mas, de qualquer maneira, depois dos exames médicos, nada foi revelado que existisse alguma substância, alguma coisa que provocasse aquele, digamos, derramamento de sangue da boca da beata mocinha, entendeu? Eu comecei perguntando sobre a sua educação, sua primeira educação, e o senhor usou alguns termos que me chamaram a atenção. Eu fui levado, eu fui lançado, eu fui jogado, e hoje se fala muito sobre protagonismo, a formação do jovem, da criança, como protagonista da sua história. Hoje as crianças são cheias de desejos e de vontades. Aquela época, como era o garoto, o Pedro Henrique, né? Como se comportava? Eu sei que seu pai foi um dos 4 que ajudaram na construção do Cristo Redentor. Um dos 4 engenheiros do Cristo Redentor. E também ele ficou muito tempo à frente do Denox. No Ceará e em Pernambuco. O senhor falou da seca, mas ele estava trabalhando contra as secas nessa época. Na época. Como era o garoto nessas circunstâncias? Quando eu digo lançado e jogado, é porque naquela época, pelo menos dentro da minha família, a minha família era de uma tradição muito rigorosa em matéria de educação. Pai falou, mãe falou, está falado, sem discussão. Então, eu fui posto no seminário por decisão do meu pai. Eu nunca escolhi o seminário para ir estudar lá, nunca. Nunca pretendi ser padre de minha própria vontade, entendeu? Eu fui jogado lá, como eu acabei de dizer, família de levitas, família de padres, então achavam que a melhor educação que existia à época eram os seminários. E, na verdade, os seminários eram boas casas de educação para a época, evidentemente, da cultura do tempo, da época do tempo.
voltando ao Benfica, como você me perguntou, o Benfica era um bairro de casas, de casarões, casas melhores. Chácaras ali, mas na avenida da chamada, posteriormente, da universidade. Tinha um bonde que chegava lá. Tinha um bonde que chegava até próximo à minha casa. Pois entendeu? não. O senhor chegou a pegar bonde? Cheguei muitas vezes. Meu pai nunca teve um carro da minha infância, da minha juventude, enquanto eu estive no Brasil, antes de ir para Roma, em 62, já com 21 anos de idade. Eu nunca houve um carro na minha casa. Era bonde e ônibus para tudo que era lugar. Tinha ônibus elétrico em Fortaleza naquela época? Não, isso foi muito posterior. Antecedente. Pois não. Isso é muito novo. Mas, então, a Gentilândia fazia parte, estava ligada ao Benfica, né? Mas eu morei na Gentilândia, antes de morar no Benfica, meu pai morou na Gentilândia. Em duas diferentes casas, entendeu? E depois nos mudamos para a Avenida da Universidade, propriamente dito. Frente à Igreja dos Remédios. Próximo à Igreja dos Remédios, entendeu? E o Gentilândia sempre foi um bairro de classe média, eram casas alugadas, as casas toda a Gentilândia pertencia praticamente à família Gentil, o próprio nome vem, Gentilândia, eles construíram para alugar, entendeu? Mas um bairro com muitas características, né? E hoje ainda tem suas características de pessoas que gostam ou de beber muito, Os né? boêmios, digamos assim. Ou de beber muito, os boêmios, sim. Ou de muito jogo, porque o estádio Presidente Vargas também estava muito próximo de lá, entendeu? De muitas reuniões, era um bairro sempre muito alegre. Continua ainda muito alegre. Então, de qualquer maneira, eu ali próximo, eu vivi um pouco, não participei, porque minha família não permitia esse tipo de participação, mas via e ouvia dizer do que ocorria na Gentilândia. Doutor Pedro, a sua família, os seus pais vieram do Velho Mundo para Fortaleza, um de Portugal, ascendência de Portugal ou da Espanha. Espanhola. E o senhor foi daqui fazendo o êxodo inverso, digamos. O senhor foi para o Velho Mundo. Fui para o Velho Mundo. Como foi esse garoto criado em seminário, indo para Roma, creio que para o mesmo ambiente eclesiástico, mesmo ambiente monástico, digamos assim. Como foi se descobrir esse novo mundo? Eu diria que é o ponto da virada na minha vida, né? Eu tive as minhas influências, as minhas raízes, mas o ponto da virada foi a minha partida para a Europa. Fui estudar numa universidade realmente internacional, a Universidade Gregoriana de Roma, dirigida pelos padres jesuítas. Professores de todas as partes do mundo. Alunos de todas as partes do mundo. Língua comum, o latim. Falava-se aula ministrada em latim, provas escritas em latim e exames orais feitos em latim. Entendeu? Não consigo imaginar. Mas residia no Colégio Pio Brasileiro. Pio Brasileiro é um colégio também dirigido pelos jesuítas, mas jesuítas brasileiros, e aí se tinha um pouco o aconchego do nosso país. A comida em muitos dias, era parecida com a nossa, tinha um feijão, o arroz, falava-se português lá dentro do colégio, entendeu? E que não era uma coisa muito boa, porque às vezes a gente deixava o italiano de lado e na universidade latim e no colégio português. O italiano ficava meio deslocado, entendeu? Mas foi uma época em que eu descobri um outro mundo, totalmente diferente do nosso aqui, e, sobretudo, eu lhe dizer, eu aprendi a estudar, entendeu? No seminário de Fortaleza, eu estudava, mas eu não tinha aprendido a estudar. Eu tentava estudar, eu fazia os meus deveres, as minhas obrigações, mas estudar propriamente dito, eu aprendi em Roma com os novos métodos que me foram transmitidos pelos padres jesuítas. Questão de método. Então. Questão de método, de estudar e aprender. E é isso que até hoje eu tenho o constante cuidado, desde quando fui professor em Brasília, fui professor aqui em Fortaleza, lá em Fortaleza, tive o cuidado sempre de tentar fazer com que o aluno não simplesmente aprendesse o que eu estava dizendo, mas que ele aprendesse a estudar o assunto ou o tema do qual eu estava tratando.
entendeu? Esse método geralmente é muito pessoal. Cada um, a partir de determinados métodos, escolhe a sua maneira, o seu rito, certo? Exatamente, escolhe o seu rito. Mas é preciso que a pessoa descubra como deve estudar, como pesquisar, como tratar os temas, entendeu? Então, isso. E hoje eu me preocupo aqui na faculdade do Vale do Jaguaribe, eu me preocupo sempre com isso. O corpo docente nosso é um corpo preparado para saber não transmitir conhecimentos, mas fazer com que o aluno cresça na busca do conhecimento, cresça intelectualmente, psicologicamente, humanamente, entendeu? Religiosamente, tudo faz parte da educação, entendeu? Então foi o que eu aprendi em Roma e o que foi mais precioso para a minha vida foi isso. O senhor já pulou de Roma para Aracati. Eu quero chegar ainda em Sorbonne. Tá como o senhor chegou a Sorbonne e como o senhor chegou à Universidade de Paris também? Eu vi que o senhor chegou a estudar, tem uma formação também. Eu terminei, eu estive em Roma durante 4 anos, né? E tive a sorte de fazer coincidir a minha estadia lá com a realização do Concílio Vaticano II, do começo ao fim, né? Desde a presença de João XXIII, que abriu o concílio, a morte de João XXIII, e passando o concílio para o Papa Paulo VI, que concluiu o concílio. Foi uma época riquíssima em Roma, sobretudo para nós que éramos estudantes de teologia na universidade. Ali se concentraram, naquela época, todos os grandes teólogos do mundo inteiro. O cardeal Ratzinger, por exemplo, que foi depois Bento XVI, era um padre ainda relativamente moço, na época, não moço, mas relativamente moço, que era assessor do arcebispo de Colônia, cardeal Kings de Colônia, era assessor dele durante todo o concílio. Ele dava palestras para um mundo de plateias, inclusive deu palestra para nós, da região onde morava no Pio Brasileiro, em certos auditórios lá próximo, e nós assistimos às suas conferências, às suas palestras, entendeu? Assim como o Ratzinger, que foi um grande teólogo, né? Outros grandes teólogos que da época também estavam soltos em Roma, né? Dando curso, não dando curso, mas dando palestras, dando informações, mostrando os rumos do concílio, as razões das mudanças e tal, essa coisa toda. Então isso foi riquíssimo para nós todos, porque era uma questão de mudança de mentalidade. A igreja estava mudando a sua maneira de... Sociedade estava mudando. A Revolução de 68 também chegou nesse período também? Exatamente, chegou um pouco depois, né, depois disso aí, mas o Concílio Vaticano deu um grande empurrão para a mudança do mundo inteiro, pelo menos o mundo ocidental, entendeu? Passei 4 anos aí, em Roma, e ao cabo disso eu não estava decidido a continuar a ser padre, entendeu? Estava decidido a sair, realmente. Mas quis dar um tempo, e fui para a Alemanha. Fui para Munique, passei lá mais de 1 ano em Munique, né, na tentativa de tentar fazer um curso de pós-graduação na Alemanha, um mestrado na Alemanha, mas infelizmente a universidade não aceitava a minha graduação, não só a graduação, mas o meu mestrado em teologia de Roma. Não aceitava, era sistema da universidade. Aí eu decidi deixar Munique e ir para Paris. Antes de chegar na Cidade da Luz, a gente vai pequeno intervalo, estão apontando que precisa fazer um intervalo. E o senhor bebe uma água enquanto a gente faz esse intervalo, ok? Certo. Continuando nossa entrevista com o Dr. Pedro Henrique Chaves Antero, mantenedor da Faculdade Vale do Jaguaribe, a gente estava há pouco entrando na Cidade Luz, no seu périplo pelo mundo, em sua formação. Então chegamos em Paris, a Sorbonne? Chegamos em Paris, de imediato, na Cité Universitaire de Paris, que é uma cidade universitária contendo cerca de 30 ou 40 casas de estudantes, cada uma pertencente a um país diferente. Em que ano era isso, doutor Pedro? 1968. Em pleno movimento de 68. Eu cheguei exatamente após os chamados Événements de Mai,
os acontecimentos de maio em Paris, que ocorreram em junho, julho, maio, junho, sobretudo maio. Mais em junho. Entendeu? Nessa época eu ainda estava na Alemanha, né? Eu cheguei lá em agosto, começo de setembro, em Paris. Né? Já era conservador politicamente ou era revolucionário nesse momento? Não, eu sempre fui eu acho que eu sempre fui muito equilibrado em relação às tendências políticas, em relação ao conservadorismo e revolucionário, por exemplo. Depende do lado que você esteja. E depende das circunstâncias também, das análises que eu fazia de cada caso em particular, entendeu? Eu cheguei em Paris, eu fiz, digamos, 3 cursos mais importantes em Paris. O primeiro foi meu mestrado em Sociologia Política, na École des Hautes Études, Escola de Altos Estudos da Sorbonne. Eu fiz meu mestrado aí, entendeu? Em Sociologia Política. Ao mesmo tempo, enquanto escrevia o mestrado, eu fiz o Instituto de Ciências Políticas, que é Sciences Po, em Paris, é um famoso instituto, pelo qual passam todos os grandes políticos franceses, presidentes franceses, muitos deles passaram pelo Instituto Político de Paris. Eu fiz um ano lá, um curso feito somente para estrangeiros, né? E fiz também cursos de filosofia no Instituto Católico de Paris, que é o famoso Instituto Católico de Paris, na Rue du Bac, famoso, liderado, quer dizer, chefiado pelos jesuítas também. Fiz esses 3 cursos básicos. E morava na Casa do Brasil. Cheguei numa época altamente confusa. A América Latina estava em polvorosa. América Latina em polvorosa, a França também, ainda com as sequelas. Os Estados Unidos estavam em guerra com o Vietnã já? Não foi no tempo do Kennedy, John Kennedy, não, já tinha terminado. O Vietnã foi Nixon. Kennedy Foi Kennedy que tinha terminado já. Foi. Já tinha terminado? Foi? Bom, e cheguei em Paris, encontrei uma Casa do Brasil, cheia de estudantes brasileiros, quase todos estudantes brasileiros, mas tem que ter um percentual também de franceses, tinha um percentual de franceses, né? Uma casa altamente agitada por pessoas, por mocinhos brasileiros que se diziam revolucionários, que queriam o comunismo no Brasil. Os militares não aceitavam, entendeu? Não aceitaram, e um dos recursos para muitos deles era ir embora para a Europa, e sobretudo para Paris. Era fácil ser revolucionário em Paris, não? Facílimo. Às vezes eu até queria ser também, porque era mais fácil viver. Mas, então, muito com bolsas, inclusive com bolsas do governo francês, bolsas do governo brasileiro, com salários das suas instituições em que trabalhavam, né, licenças para estudar, mas todos muito agitados contra os militares, entendeu? E queriam reproduzir essa cena em Paris. E uns se ligavam a Miguel Arraes, que morava em Paris nessa época, outros se ligavam a outro revolucionário, lá faziam grupos. Miguel Arraes pernambucano, que tem raiz no sul do Ceará. Foi governador do Pernambuco, mas era cearense. Mas o governador do Pernambuco é um líder político, um grande político da esquerda aqui no Nordeste. Estava em Paris nessa época, reuniu os estudantes, os professores e tal, que tinham vindo do Brasil para estudar lá e tal. E na Casa do Brasil, queriam fazer greve no Brasil, sem pagar, o que nós chamávamos lá o loyer, sem pagar os aluguéis, o aluguel da casa, sem pagar. A reação do diretor da casa, como não tinha dinheiro, porque não pagava os aluguéis, ele cortava o aquecimento. Ora, quem veio de fora para estudar, sentia-se altamente incomodado. Nem tinha o conforto para estudar, porque estava tudo frio, gelado, né? E aquela ebulição geral e tal, contra o diretor e tal, porque o diretor nomeado pelo governo brasileiro e tal, essa coisa. Estava próxima à eleição do Comitê de Résidents, dos residentes da casa, entendeu? Aí um grupo de brasileiros e tal me convenceu para que eu me candidatasse a presidente do comitê. Eu foi a minha única, primeira e última experiência política eleitoral. O resto não foi... Não entrou no sangue, não entrou na veia. Não entrou na veia. Quer dizer,
Não é que eu não tenha entrado na veia, porque realmente foi a única experiência que eu tive. Eleitoral, ganhei a eleição por poucos votos, mas ganhei. O outro candidato oposto era um francês, né, e perdeu a eleição. E aí eu tive que colocar a casa em ordem, quer dizer, mostrar que nós éramos estudantes, nós não estávamos ali para fazer a revolução, nós não estávamos ali para botar o governo brasileiro abaixo, derrubar. E eles queriam derrubar os militares das avenidas, dos cafés de Paris. Não é possível. Não é possível. Bom, foi a minha experiência política, foi essa, e no fim eu me dava bem com todos, inclusive com os comunistas também, com os socialistas, os esquerdistas, eu me dava bem. E quando vagava um quarto, por exemplo, eu atendia amigos meus, conhecidos meus, que eram declaradamente socialistas, comunistas, tinha problema, vai para lá, não vai fazer confusão. Mas o diretor da casa sempre se opunha, né, a dar esses quartos para os comunistas. Aí eu tinha atrito também com o diretor, com o governo de Paris, entendeu? Sim. Com o governo brasileiro por causa disso. Então eu ficava nessa tentativa de conciliação entre as partes, entendeu? Aí foi uma experiência boa. Ainda mais quando você é um cientista político, uma excelente experiência essa. Comecei a fazer meu mestrado lá também de sociologia política e tal. Okay? Bom, e aí passei aí em Paris 3 anos e meio, né? Foi uma experiência, foi a mais rica experiência que eu tive na Europa, a experiência de Paris, porque o ambiente... Primeiro eu estava dando uma guinada na minha vida. Eu deixei de fazer teologia para entrar no mundo das ciências políticas. Uma mudança radical de visão, de posicionamento no mundo. E é o que, no fundo, sempre eu gostei e gostava. Mas estava meio incubado. Tinha sido jogado. Tinha sido jogado naquelas outras circunstâncias, entendeu? Pois não. Entendeu? O homem em suas circunstâncias. E lá eu tive a oportunidade de fazer muitas amizades em Paris, conhecer meio mundo de gente, entendeu? Brasileiros e estrangeiros também. Viajei nas minhas férias, viajei muito pela Europa em férias com amigos meus, que ainda hoje são amigos, com os quais ainda hoje eu viajo, quando viajo para a Europa ou para outro lugar, viajo junto com eles. Amizade de décadas. De décadas, entendeu? Viajo com eles, entendeu? A última viagem que eu fiz a Paris foi com um deles, né? Que inclusive foi presidente da Fundação Dom Cabral durante muito tempo. Pois é. E aí nós entramos no metrô com ele, fomos à cidade universitária, fomos à Casa do Brasil, fomos aos institutos que nós... Revival, digamos assim. Revival, exatamente. Foi muito interessante. Então foram anos riquíssimos em Paris, que eu hoje, para dizer a verdade, a coisa que eu tenho saudade da Europa é a saudade de Paris. Entendeu? Mas aí, Paris ficou lá e o senhor volta para o Brasil. Aí que época o senhor voltou para o Brasil? Aí depois desse ponto da virada que eu fiz, aí eu entro no momento de sonhos da minha vida. Sonhar. Eu tinha começado a sonhar em Paris, mas vim sonhar mesmo ao chegar ao Brasil, pensando poder fazer alguma coisa interessante do que eu aprendi, do que eu vivi, plantar alguma coisa aqui, entendeu? Trabalhar como eu gostaria de trabalhar, enfim. E chegando aqui, vim direto para Teresina. A Universidade Federal acabava de ser criada, me convidaram para ir para a Universidade Federal, eu fui. Mas logo que eu fui para a Universidade Federal, já me pediram a disposição para trabalhar no Projeto Rondon. Pois não. O Projeto Rondon era Marechal Rondon. O Projeto Rondon foi um dos projetos mais interessantes do tempo dos governos militares. Interiorização da educação e Interiorização da educação, do serviço de educação, das universidades brasileiras. Inclusive. Do conhecimento do universitário do sul do país. Na região norte e nordeste, sobretudo a região norte, né? Campi avançados instalados, 18 campi avançados instalados em toda a Amazônia, entendeu? Durante o ano todo, com professores e alunos das universidades federais e particulares do Sul, lá, né? Foi um projeto apartidário, um projeto sem ideologia. O projeto Marechal Rondon era partidário e deixou um legado absurdo, um grande legado deixou um grande legado para toda a sociedade brasileira, para todos os estudantes e professores brasileiros. Uma experiência. Hoje, se você observar, há muitos prefeitos e políticos da região da Amazônia e do Pará e da Amazonas, né, que são gaúchos, que são paranaenses, são catarinenses, que pertenceram ao projeto Rondon e decidiram
Desenvolver, permanecer lá, na região. mudar de vida e morar na Amazônia. E ainda hoje moram por lá, entendeu? Então eu fui coordenador do Projeto Rondon no Piauí, Teresina. Mas a minha vida pregressa em Paris e na Europa era uma vida normal, vida de liberdade, vida de liberalidade do pensamento e tal. Então comecei a trabalhar com o Projeto Rondon. E contar só um fato, um caso de um primeiro conflito que eu tive no Brasil, diante do governo militar, foi o fato de que eu preparei os estudantes para a Operação Nacional, que se chamava Operação Nacional, de férias. Preparar os estudantes significava convidar professores, dar palestras para eles sobre o que é a região para a qual eles iriam, sobre o que eles deveriam fazer, qual o programa de trabalho deles, enfim, prepará-los para um trabalho de 20 dias, um mês, que eles iam passar na Amazônia ou em outro lugar. Geralmente é uma região completamente Eu nossa. convidei os professores para dar as palestras, tal. Quando me telefona um capitão de Fortaleza, ao qual estava subordinado à coordenação do Piauí, perguntando: você já fez o treinamento, tal? Sim, capitão, tudo pronto, os estudantes estão todos prontos para ir. Mas como você fez? Fiz. Mas como você fez? Não chegou aqui nenhum pedido de autorização de professor para dar as aulas para vocês? Eu disse: como autorização de professor? Eu era um pouco alienado em relação a essas coisas daqui. Completamente por fora do que estava acontecendo no país. Sim. Completamente por fora. Eu disse: não, capitão, não. Não, porque você teria que pedir autorização aqui, a coordenação, para a gente mandar perguntar ao SNI se o professor A, B e C estavam autorizados, poderiam dar cursos para os universitários que iam fazer. Diga-se, Serviço Nacional de Investigação. Naquela época, todo mundo passava por sua ficha. Todo mundo que ia para o serviço público teria que passar a ficha por lá. SNI. E a minha ficha foi para o SNI no sentido contrário. O senhor foi fichado? Foi fichado. Aí eu também, eu não sabia como era o negócio, eu disse: capitão, não era capitão, era major. Major, eu fiz, está feito, e não vou pedir autorização, coisa nenhuma para fazer, está feito, e não quero mais conversar sobre isso, não. O que eu fiz está feito, e fiz certo. Entendeu? Ele foi à 10ª região e me fichou. O perigo mora ao lado. Fechou. Bom, ficou fichado lá e tal, o resto da vida eu continuei minha vida, entendeu? Só fui saber desse fichamento. E da gravidade. A gravidade, quando eu era assessor do ministro da Justiça. Já assessor do ministro da Justiça, chegou lá um negócio, perguntando pelo senhor Pedro Henrique Chaves Antero, que tinha a ficha lá no SNI, e queria saber do comportamento dele ali no Ministério da Justiça. Aí o chefe de gabinete do Ministério da Justiça me fez uma carta, me elogiando, evidentemente, dizendo tudo o que é que eu era, o que é que eu fazia e tal. Aí foi nesse momento que minha ficha foi dada baixa. Olha só. Então o senhor já saiu do Piauí, já está em Brasília, creio eu, assessor do ministro da Justiça, que seja o ministro Falcão. Ministro Falcão, Pois não. Aí eu saí de Piauí, fui para o Ministério do Interior, para o central do Projeto Rondon do Interior, passei mais um ano e pouco aí, e aí fui convidado pelo Armando Falcão para ir para o gabinete dele. Aí eu fui para o gabinete do Armando Falcão e fiquei lá até o final do governo Geisel. Anos de ferro naquela época, anos duros. Anos duros, mas não tão duros como nós pensamos, entendeu? Há muita má informação sobre esses anos duros e anos de chumbo, como as pessoas chamam. Não é bem assim. É pós-AI-5, né? É bem após AI-5, é pós AI-5. Como o senhor interpreta? Qual a sua leitura daquele período? É um período meio nublado na história. Olha, para ser sincero com você, e fui sincero sempre com meus alunos, fui sincero sempre na Unifor, quando convidado a debater diante de 500 alunos da Unifor sobre problemas políticos, né? Eu fui sempre muito sério. Eu apoiei a Revolução, eu não estava aqui, estava em Roma nesse tempo, quando houve a Revolução. Mas, no meu espírito, eu achava que a Revolução tinha razão de existir, em razão do quadro que eu conheci aqui antes de partir. Quadro caótico no país, totalmente caótico. Grupos e mais grupos, né, de comunistas organizados clandestinamente no país inteiro, concursos feitos em Cuba, na China, na Rússia, em todos os países comunistas,
se preparando para a grande revolução do Brasil. Tudo isso, a imagem e semelhança de Cuba. Cuba já tinha feito a sua revolução e o Brasil queria imitar. Enfim, essa é a ideia que eu tinha quando saí do Brasil, no Partido do Brasil, meu quadro, minha visão era essa, e eu estava certo. Eu digo que eu estava certo porque os mesmos que fizeram isso, hoje, em muitos livros, em muitas entrevistas, já dizem o que eu estou dizendo. Pois não. Que a intenção é realmente... corrobora a sua corrobora, que a intenção realmente era essa. Quem diz o contrário, eles diziam, está mentindo. Está mentindo. Nós queríamos realmente a revolução cubana, tipo cubano no Brasil. Bom, esse é outro assunto, mas... Mas é muito interessante esse assunto. Mas o quadro do governo Geisel, o Geisel é um homem muito legalista. Ele não admitia nenhum tipo de irregularidade no governo dele. Não admitia, em tese, mas havia porque ninguém pode evitar todo tipo de irregularidade. Década de 70. Quando houve a morte, por exemplo, vou dar só um exemplo para você, quando houve a morte do jornalista em São Paulo, jornalista famoso, o nome me escapa agora. Depois ele volta, o nome chega. Houve, à noite, o cidadão morreu, de manhã cedo, o Ernesto Geisel chama o ministro Armando Falcão ao palácio imediatamente, e por telefone, na frente do Ministério da Justiça, ele demite o comandante do 2º Exército, que, na verdade, não teve responsabilidade pelo fato. Diretamente, mas, de qualquer maneira, ele disse, estava sob o comando dele, então ele tinha que responder. Ele respondeu com uma demissão sumária do comandante do 2º Exército, por telefone ele demitiu. Tão rigoroso ele era no cumprimento das coisas que ele achava que eram certas, que deviam ser feitas, entendeu? E o clima não era de... Por exemplo, eu estive nos Estados Unidos nessa época. Foi nessa época, por exemplo, que os processos contra o Juscelino Kubitschek foram todos arquivados. Todos arquivados, por quê? Porque não encontraram nada nos processos contra o Juscelino Kubitschek. Estava, inclusive, onde eu trabalhava, os processos contra o Juscelino. Olha, foram todos arquivados, porque não encontraram coisa nenhuma. E o ministro Armando Falcão levou para o presidente Geisel o pedido de arquivamento, porque nada existia contra o Juscelino. Não existia. O ministro Armando Falcão era cearense. Cearense. O senhor, nessa época, o senhor lecionou no Instituto Rio Branco, foi nesse período também? Foi. Nessa época eu fui professor, nesse tempo eu fui professor constantemente na Universidade Católica de Brasília, né? E acidentalmente fui professor da UNB por 1 ou 2 semestres só, para substituir um professor na UNB, e fui professor 1 semestre no Instituto Rio Branco. Não, 2 semestres no Instituto Rio Branco, também substituindo o professor que não podia dar aula. Entendeu? A grande escola, a grande referência da diplomacia brasileira, o Instituto Rio Branco. Rio Branco, já funcionava em Brasília. Já estava em Brasília nessa época. Que dominar a situação. Naquele tempo não tinha Google, não tinha internet. Não tinha não. Não tinha nada disso. Era bem mais sério, não tinha nada de indexação. Nada disso, exatamente. Mas o senhor também trabalhou, acredito, não sei se foi nessa época, com um grande cearense, uma referência na história do Ceará, que é Virgílio Távora. Virgílio Távora, Foi a partir de Brasília que começou essa relação, esse encontro. Foi. Como se deu a sua participação na vida do Virgílio estadista Virgílio Távora? Ele, senador, à época, da República, e eu, assessor do ministro Armando Falcão, que não eram pessoas que se cheiravam. Pois não. Um era do PSD, eu não falo nem antes da Revolução, esse não se cheirar. Assim. PSD e o DN no Ceará, entendeu? Não se cheiravam. Mas, de qualquer maneira, o Armando Falcão tinha sido o grande idealizador da União pelo Ceará, né, que elegeu Virgílio Távora como governador, em 62. Exatamente para se opor a um esquerdista, não era esquerdista, mas se candidatava pelas esquerdas, Adair Barreto. Barreto, lá do Iguatu e tal. Um homem bom e tal, sério, mas ele estava lutando pelas esquerdas nessa época e o Armando Falcão reuniu toda a UDN e o PSD para derrotar o Adair e derrotou. E o Virgílio chegou, segundo consta, como o começo do coronelismo, né? Os governadores coronéis nessa época. Era Virgílio, Adalto... Foi o primeiro coronel governador, porque antes ele tinha sido eleito já. Pois não. No tempo em 62 ele foi eleito antes da Revolução. Pois não. Eleito pelo voto popular, antes da Revolução. Como eu digo, nessa união pelo Ceará, entendeu? E o Virgílio era senador e
eu tinha ligação com o Valdemar de Alcântara, né, que era amigo do meu pai também, o senador Valdemar, pai do Lúcio Alcântara, ele é senador, médico, né? É médico, eu tinha uma certa ligação com ele e tal. E a mulher, a senhora do Valdemar, sempre me convidava aos domingos à mansão do Virgílio Távora. E eu comecei, todo domingo eu ia comer o churrasco do Virgílio Távora, preparado a boquinha. E muita gente, muitos cearenses e tal. Comecei a frequentar, né? E aí comecei também, foi o meu início, namoro com a minha mulher, a Lucelena Duma, que era do jornal O Povo, sobrinha da dona Albaniza Sarazate, que na época estava no auge como presidente do jornal, entendeu? E o Virgílio tinha fazia muita festa com ela e tinha muito deferência e respeito e gostava de agradá-la, entendeu? E aí quando a Luciana começou a frequentar também, aí é que eu fiquei preso ao Virgílio Távora. Aí depois o Ceará foi um pulo. Ao final do governo Geisel, né? Aí o César Calles pediu, fez força para me levar para o Ceará e me dar um cargo federal no Ceará, César Calles, que era muito ligado a dona Albaniza, entendeu? Não, mas não conseguiu. Ele queria me dar a diretoria, sei lá como é que chama, do INCRA no Ceará, mas não conseguiu, porque as forças políticas e tal, e não conseguiu. E nesse momento, o Virgílio Távora me chamou, então, como não tinha conseguido, me chamou inicialmente para ser secretário dele, ocupar uma secretaria no governo dele aqui, já estava no primeiro governo da Revolução dele. Eu não aceitei, exatamente porque tinha um convite para o INCRA, e não aceitei por causa disso. Como o convite do INCRA não deu certo, também o do secretário não deu certo. E ele depois me chamou de novo para ser assessor dele. Aí eu vim para o Ceará para ser assessor dele, né? E passei algum tempo como assessor, 2 anos ou 2 anos e meio, não sei. E ele era muito ligado a ele para onde ele ia me chamava, eu tinha que acompanhá-lo. Em relação ao jornal, ele tinha muito interesse no jornal, O Povo, ele queria uma ligação com o jornal, um pé, e eu consegui que ele fosse publicado no jornal O Povo, toda semana um artigo dele. E aí passou toda semana, tinha um artigo do Virgílio Távora no jornal O Povo. Muitos deles feitos por mim. Assinados por ele. E assinados por ele. Né? Ele lia lá e tal, fazia as observações dele, mas acabava assinando. Uma figura muito marcante na história do Ceará, tanto ele como a esposa do Quem é, na sua percepção, quem foi Virgílio Távora? Virgílio Távora foi o político que mais sonhou com o Estado. Tudo que nós estamos vendo hoje ser feito no Ceará, no Pecém, no Castanhão, em todas as áreas do Estado, tudo isso foi pensado, não foi realizado por falta de meios, mas foi pensado pelo Virgílio Távora. Ele é um visionário. Visionário. Ele queria fazer aqui um polo de fabricação de aço, não sei como é que chama. Siderúrgico. Um polo siderúrgico no Ceará. Queria fazer um polo siderúrgico. Queria fazer um polo de tecidos também, de algodão, não sei o que, tecido. Queria fazer vários polos econômicos, né? Conseguiu fazer alguma coisa, então deu início a alguma coisa, mas em muita coisa ele não conseguiu fazer. Mas era um sonhador constante e pensava o Ceará como se fosse uma coisa dele, uma pertença a ele, né? Quase como um compromisso moral de fazer alguma coisa pelo Estado dele, pelo seu Estado, entendeu? Muito bonito o trabalho do Virgílio Távora. O menino, o outro senador, atual senador... O Gereissati, não? O Gereissati, né? Né? Tinha filho do Carlos Gereissati. Filho do Carlos Gereissati, né? Ele tinha muita atenção ao Virgílio também, seguiu muito os passos do Virgílio. Várias vezes eu trabalhava com o Virgílio, várias vezes eu tive que receber o Tasso Gereissati nas audiências com o Virgílio fazia questão que eu estivesse presente em todas as conversas dele e tal, fazia questão de tudo isso, por conta do jornal, obviamente, né? E o Tasso bebeu do Virgílio todo esse idealismo de fazer coisas grandes pelo Ceará, coisas que lançassem o Estado para fora de si mesmo e criassem condições. Tinha berço, então. Tinha berço, tinha aprendizado, tinha fazer fonte. Castanhão, fazer aeroporto, fazer Pecém, tudo aquilo era plano do Virgílio Távora e onde ele bebeu tudo isso nos planos do Virgílio. Eu acho que a entrevista com o senhor devia ser de 2 horas, mas vamos antecipar. Nesse meio tempo, com essa aproximação, assessor do Virgílio, o senhor chegou a ser um dos fundadores, criadores, diretores do grupo Povo, da Rádio Povo. Eu fui, terminado o governo do Virgílio, eu fui superintendente da SUPRE,
Superintendência de Recursos Humanos do Estado durante 2 anos e meio, durante uma parte do governo do Luiz Gonzaga Mota. Parte. Aí saí, não gostei, saí, o Demócrito me convidou para fazer parte da diretoria do Jornal O Povo. Eu fui para a diretoria do Jornal O Povo. Depois de algum tempo, o Demócrito queria modificar a diretoria do Jornal O Povo e tal, mudar algumas peças, e queria criar também o que ele chamava o Sistema O Povo de Rádio. Me convidou para dirigir o Sistema O Povo de Rádio e lá eu passei alguns anos no Sistema O Povo de Rádio. Foram anos bons, mas difíceis para mim, porque o Sistema O Povo de Rádio é um sistema deficitário, sempre foi um sistema deficitário à época, entendeu? E havia muitas dificuldades econômicas, financeiras, inclusive, entendeu? E com o tempo eu acabei desistindo também desistindo de estar lá, pedi para o Demócrito para sair. Por quê? Porque tinha em vista o projeto da uva. Aí iniciei trabalhando para a uva quando ela terceirizou ou descentralizou seus cursos de Sobral para o resto do estado. Então, a interiorização da Universidade do Vale do Acaraú se deu nesse processo quando o senhor chegou nesse momento. Foi, certo? exatamente. Aí eu comecei a entrevista falando sobre a sua educação. E agora voltamos à educação, ao tema educação, e falamos um pouco sobre o início da sua história de família em Aracati e vamos chegar a Aracati. Como foi esse processo de entrar de cabeça, digamos assim, na educação e com o desafio de interiorizar a educação superior no Ceará, melhor dizendo? Foi uma experiência interessante, começada pelo professor José Teodoro Soares, que foi reitor da UVA, tinha sido reitor da URCA, foi meu colega de Pio Brasileiro durante muitos anos, foi meu colega em Paris durante muitos anos, e ele voltou antes de mim para o Brasil, mas aqui nós nos encontramos novamente em Teresina. Depois nos encontramos também em Brasília. Tudo se encontra. E depois nos encontramos em Fortaleza, finalmente, entendeu? Finalmente. E ele tinha começado e ele queria ampliar cada vez mais esse processo de interiorização. No caso aqui de Fortaleza não era bem interiorização, não era interiorização, talvez tivesse Socialização do ensino superior. Socialização do ensino superior, tivesse outro nome, socialização do ensino superior. E me convidou para criar uma coordenação, né, desses cursos da UVA. Eu criei uma coordenação juntamente com Paulo Ozanam, né? Paulo Ozanam, ele pediu para escolher o nome, eu digo, escolha você o nome para que seja meu parceiro. Aí ele escolheu o Paulo Ozanam, que era o sobrinho afim dele, entendeu? E aí, nós começamos esse trabalho e depois de algum tempo, a nossa coordenação foi a melhor coordenação de Fortaleza e do Ceará inteiro, a melhor coordenação, cresceu demasiado e aí ele se viu talvez preocupado com essa descentralização excessiva de núcleos e resolveu criar institutos. Aí me convidou para dirigir o Instituto Dom José de Educação e Cultura, né? Que foi o instituto maior que houve em parceria com a UFA, foi o nosso. Eu fui presidente desse instituto durante 9 anos, tendo ao lado sempre o Paulo Ozanam como diretor administrativo. Que é seu sócio mantenedor hoje da faculdade. Que é hoje sócio mantenedor também, em quem eu sempre confiei, sempre foi de uma dignidade constante e me deu muita segurança em relação a essas questões financeiras. Ele sempre deu muita segurança. Como chegou em Aracati? De volta a Aracati? De volta a Aracati, eu cheguei aqui quando a professora Nevinha, que era proprietária, ela e o seu grupo, é uma ex-reitora da Universidade de Mossoró. Ela criou essa faculdade aqui em Aracati e depois de alguns anos o grupo começou a se desentender e a faculdade começou a fracassar, entendeu? E ela se viu na necessidade de passar para adiante a faculdade, porque ela não podia mais fechar. E como conhecia o professor Teodoro, né? Ela perguntou, não tem uma pessoa que queira assumir, tal. O Teodoro nos perguntou, a mim e ao Paulo Ozanam, se nós não queríamos adquirir e ficar, enfim. Vamos ver, vamos examinar. Examinamos a situação muito difícil da faculdade aqui, por conta de dívidas e mais dívidas e tal, mas demos um jeito e adquirimos a faculdade. Nessa época. No instituto ainda? Funcionava no instituto? Ainda eu trabalhava com o Ozanam no Instituto Dom José. Pois não.
e ficamos com as duas coisas, Instituto Dom José e a faculdade do Vale do Jaguaribe, né? Que tínhamos os primeiros anos de experiência aqui. Com o tempo, funcionando no centro da cidade durante muitos anos e tal, com o tempo nós conseguimos construir esse campus em que hoje aqui estamos, entendeu? Um campus que foi sendo construído lentamente, bloco por bloco, empréstimo após empréstimo, etc, etc, estamos caminhando e hoje nós temos uma estrutura razoável, não uma estrutura ideal, falta muita coisa ainda, mas uma estrutura razoável para poder funcionar e abrigar cerca de 2.300 alunos aqui, entendeu? O senhor narrou, desculpa interromper, o senhor está falando sobre o Aracati, sinto seu olho brilhar. O senhor falou que quando voltou da Europa, veio como se chegou a hora do sonho, como se o sonho se tornasse realidade. O que tem a ver o seu sonho de quando voltou da Europa com Aracati? O meu sonho inicial quando voltei da Europa era ser político. Pois não. Esse era o meu sonho, para dizer a verdade. Gostou da experiência na casa dos estudantes lá em Paris? Gostei das casas, da Casa do Brasil em Paris, né? Mas tinha essa vontade, e não só porque tinha essa vontade sempre, e eu estudei também em Paris, somente ciência política, eu passei a conviver no mundo político, né, junto a Armando Falcão, junto a Virgílio Távora, né, todo o tempo, junto em Brasília, no meio político, constantemente no meio político, entendeu? E aquilo me dava sempre aquele elan de poder, a ponto de que o Virgílio também gostaria também de que eu talvez ocupasse algum cargo político, então, nessa linha política eleitoral, entendeu? Mas, para lhe ser sincero, né, as dificuldades que eu observei à época já eram muito grandes, muito grandes. Dificuldades, primeiro, de ordem financeira, econômica, entendeu? Eu já percebi na época que para alguém entrar na política, naquele tempo, entrar na política precisaria de recursos. Eu não encontrava ninguém que pudesse, na verdade, ter recursos para me respaldar. Eu não tinha condição, não tinha. O jornal O Povo, que talvez pudesse me dar muito auxílio em matéria de publicidade, em matéria de imagem, talvez pudesse dar, mas não tinha recursos para bancar uma candidatura, entendeu? E eu senti que o tempo ia passando, a dona Albaniza também, que era a líder política da família, veio a falecer em 1985, né? E aí a visão do Demócrito não era tão política quanto a da dona Albaniza. O Demócrito era mais um empresário da comunicação. Entendeu? E a questão política ele desprezou e ele também não fez força por ninguém da família dele, nem amigos e conhecidos dele, não foi empresário da comunicação. Então, quando eu vi o quadro feito, eu desisti desse sonho e passei a vislumbrar uma outra possibilidade que seria o magistério, o ensino, entendeu? E por aí, ou fazer uma política mais de nível intelectual e não eleitoral. Aí participei dos debates do Povo durante muitos e muitos anos, com a Dízia Sá, com Temístocles de Castro Silva, com aquele outro do jornal Carlos Dausch, que e aquele outro que era dono de um jornal aqui, que eu me esqueço o nome dele, um jornal que passou pouco tempo, eu me esqueço o nome dele, Dória Sampaio. Dória Sampaio participou do nosso debate e a Dízia Sá também. Passei muitos anos nesse debate, era um debate político, constante. Era o meu dia. E eu passei também a escrever no jornal O Povo, constantemente, periodicamente e tal. No começo, mais trabalhos, algumas entrevistas e alguns trabalhos maiores e tal. Depois passei a só escrever artigos periodicamente. Entendeu? E até hoje continuo fazendo esses artigos, mas só que hoje meus artigos são mensais, cada vez mais distante da imprensa. E o que é a faculdade do Vale do Jaguaribe para o menino que saiu do Benfica, foi jogado no seminário, conduzido para o seminário, depois descortinou o velho mundo, voltou para o Brasil cheio de sonhos, e aqui estamos. O que representa a faculdade do Vale do Jaguaribe? A faculdade do Jaguaribe representa para mim uma tentativa de colocar em prática aquilo que eu sempre desejei ter na época, né? Que era saber estudar, né? Crescer intelectualmente, crescer como homem, como pessoa humana, né? E crescer como pessoa religiosa, entendeu?
se eu conseguisse implementar aqui, né, esses sonhos de ver que um ex-aluno nosso, né, é um homem religioso, é um homem humano, é um homem social, é um homem intelectual, entendeu? É um ser humano, entendeu? E um profissional na sua especialidade, entendeu? Se eu conseguisse ver que isso poderia acontecer aqui, era a minha realização. Eu sei que nós trabalhamos para isso, entendeu? Mas as coisas não acontecem de repente, né? As coisas são plantadas, às vezes são regadas, né? E a gente tem que esperar pela colheita. E essa colheita eu estou esperando e vou esperar ainda, tenho certeza, por muitos anos. E essa minha, digamos, tradição, digamos assim, você acha que eu sou conservador, e muitos acham que eu sou... Eu não acho. Muitos acham que eu sou conservador, realmente eu sou... Eu não sou tão conservador como pensam, mas eu sou um conservador, por conta de muitas coisas que se passam na sociedade. Mas, por outro lado, eu tenho um lado um pouco revolucionário também, né? Meu trisavô, meu tetravô, né? Tetravô, pernambucano, é outro lado da família do meu pai, pernambucano, teve que fugir de Águas Belas, que é um município de Pernambuco, perto de Caruaru, teve que fugir de Águas Belas para a Serra do Pereiro, onde ele se escondeu, porque ele era um homem da Revolução de 1817, Revolução do Equador, Confederação do Equador. Que tem uma página importante aqui em Aracati, da Confederação do Equador. Tem. Exatamente. Confederação do Equador, fez parte da Confederação do Equador e fugiu para não ser morto, assassinado em Pernambuco. Se escondeu pela Serra. Mas na Serra, ele continuou a fazer o seu trabalhinho de revolucionário, entendeu? Não escapou da morte. Foi assassinado, apunhalado, dentro de sua própria casa, na Serra do Pereiro, dentro da Serra do Pereiro, em cima da Serra do Pereiro, na cidade do Pereiro, hoje é a cidade, né? Morreu lá, assassinado. E o meu trisavô, que é filho dele, então, casou-se com uma viúva portuguesa do Icó, né? Que herdava do seu marido falecido, que era um português, herdava uma grande faixa de terra, que a gente chamava naquele tempo, era... tem um nomezinho próprio. Herdou uma grande faixa de terra no município do Icó, e aí, nessa terra da minha bisavó, trisavó, na minha terra, minha trisavó, nome Romana, ele estabeleceu a fazenda, montou a fazenda, fez casa na fazenda, fez açude na fazenda e deu o nome da fazenda de Águas Belas, que era a cidade, a origem dele, de onde ele veio. Até hoje essa fazenda está nas minhas mãos com esse nome de Águas Belas. É a minha fazenda hoje, que tem mais ou menos 200 anos de casa construída e enfim, de estrutura. Entendeu? 200 anos. E essa questão de... Esse é o lado, digamos, revolucionário de onde veio. E o lado conservador, obviamente, como eu já lhe disse, uma família de levitas, né? Família de levitas, família da igreja, conservadora. Eu herdei um pouco do meu pai, esse conservadorismo, não é bem conservadorismo, essa retidão de comportamento, né? E porque achava que o comportamento dele era o correto, então ele era conservador para manter o que ele achava que era correto, entendeu? Por isso que eu digo, quando ele foi nomeado secretário de Agricultura do Paço do Castelo, meu pai, né, poucos dias depois ele publicou na porta da Secretaria de Agricultura, né, uma relação de 150 nomes, demitindo todos, porque não frequentavam a secretaria. Empregos de cabide de emprego. Moravam no Rio de Janeiro, São Paulo, tal. Quer dizer, essa retidão dele, esse é o conservadorismo dele, era esse. Quer dizer, ele tinha os princípios, né, e seguia os princípios. Ele é um homem conservador. Eu sou, em parte, conservador em relação a comportamento, mas sou liberal em relação à economia. Maravilha. Entendeu? Liberal à economia. Eu sempre defendi os pontos de vista do Campos, foi ministro do... Sim, o ministro do Planejamento do Castelo Branco. Castelo Branco, é. Ele é um conservador, um dos homens mais inteligentes que o Brasil conheceu, mais inteligentes, mais preparados. Foi representante do Brasil, ele era do Itamaraty, representante do Brasil durante não sei quantos anos na Europa,
Todos os tratados pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, tudo que o mundo fez depois da Segunda Guerra Mundial, todos os tratados, ele foi representante do Brasil constante. Porque era um homem que entendia profundamente de economia, de filosofia. Ele é ex-seminarista também, entendeu? Eu tenho que confessar. Roberto Campos. Eu tenho que confessar para o senhor que eu acho o senhor um grande revolucionário. É fato. Eu não vejo maior revolução que a educação. Eu acho que vocês estão plantando e semeando, o senhor diz assim, eu espero, ainda falta muito para eu ver a colheita. Eu acho que se abrir o olho do lado tem muita colheita já para ser vista, muitas vidas sendo transformadas. E eu acho que não tem revolução sem educação. Possibilitar o homem saber, refletir, conhecer, se balizar dentro desse mundo. Eu acho que essa é a grande revolução. E vocês têm um papel fundamental nessa história, tanto o senhor como o doutor Ozanam. Mas voltando para o revolucionário ainda, teve a guinada lá atrás também, que o senhor estava no seminário para ser padre. Era. Já pulamos uma boa parte, chegamos em Brasília e o senhor casou com Dona Lúcia Duma. Né? Como é o homem Pedro Henrique? Quantos filhos tem? Como é a sua relação familiar? É um pouco da sua vida pessoal aqui pra gente. Eu sei que o senhor é muito reservado com relação a esse assunto. Mas não, eu digo as coisas como elas são. A minha vida de família foi uma vida muito atribulada, muito difícil para ser vencida. Primeiro porque eu casei quando estava em Brasília, né? Meu casamento foi um show aqui em Fortaleza, porque foi organizado pela Dona Albaniza. Então foi um show. Mas, na verdade, o senhor deu um botijão de gás de presente para sua noiva? Isso é folclore. Porque ela me sugeriu trocar os pneus do meu carro. Eu trocasse os pneus do meu carro, porque as suas irmãs vinham para cá e eram as irmãs muito grandes. Pois é. Que elas não escutam esse mas em contrapartida deu o botijão de gás também. Mas eu casei em Brasília, eu morava em Brasília, ela também morava em Brasília, né? Viemos só casar em Fortaleza. Nós tínhamos salários pequenos, funcionários. Naquele tempo não existia Lava Jato, não existia nada, entendeu? As coisas eram bem singelas. As coisas eram pequenas. Porque vivíamos de salário, né? E vim para casar aqui. A Dona Albaniza foi um casamentão, como se fossem pessoas poderosas, entendeu? Convidou ministro, convidou governador de estado, senadores da República, não sei o quê, generais e tal de Brasília. Veio tudo do bom que existia no país naquele tempo, né? Mas, voltando para Brasília, já casado e tal, vida modesta, vida de funcionário, de tudo, nada de extraordinário e tal, vida difícil. Quando viemos para Fortaleza, também vim ser assessor do Vigílio, que é um ordenadinho de assessor, você sabe como é, né? A nossa vida foi difícil para criar esses meninos, entendeu? Antes de vir para Fortaleza, nasceram 2 filhos lá. O João Henrique e o Antônio Henrique nasceram em Brasília. São candangos até hoje. Não, candango é quem foi, eles são filhos de candango. São brasilienses, entendeu? Nasceram lá. Somente o Carlos Henrique nasceu em Fortaleza depois de alguns anos, depois de 4 anos que eu... Quando eles cresceram mais, eu tive a intuição de dizer assim, olha, eles têm que partir para uma melhor, eles têm que se libertar desse provincianismo fortalezense, naquele tempo era provinciana, né? Então, eu vou mandar para os Estados Unidos. Aí foi a oportunidade que eu mandei os 2 primeiros para os Estados Unidos, para passarem um ano lá, um ano inteiro lá, entendeu? E realmente passaram. O Antônio, o João aproveitaram muito, o Antônio mais do que o João aproveitou, entendeu? O João voltou com 8 meses, o João voltou, e o Antônio voltou depois de 12 meses, 12 ou 13 meses lá, entendeu? Aproveitaram muito, mudaram a cabeça, passaram a pensar como pessoas de primeiro mundo, com outra mentalidade, largando essas coisas pequenas que a gente às vezes dá muito valor na província, entendeu? E serviu muito para a liberação deles em relação aos pais, inclusive também, ficarem independentes da gente. Mas os seus filhos mesmo, como o senhor fala dos netos, quantos são os netos? Os netos são 5 hoje. São 5 e chegando um sexto. Agora no final desse mês. Tem o Joãozinho, que é o mais velho. Tem o Joãozinho, que é o mais velho, está com 18 anos, vai completar 18 anos. E 2 meninas do Antônio, né? A Maria e a Esther, e 2 meninas do João, que também é pai do Joãozinho.
A Thalita era a esposa. A Isabelle e a Maria Helena. São as duas filhinhas dele. E agora está chegando o Nicolas. Aí está chegando o Nicolas, que será o outro homem neto que eu terei. Maravilha, entendeu? Filho do Carlos. E a família está crescendo e como em toda família, há momentos de muita alegria, há momentos de preocupação, há momentos de doença, há momentos de dificuldades. E eu digo, eu tenho uma família, já está, a minha parte eu já fiz, já criei meus filhos, né? Uma família de classe média, que sempre viveu dentro de parâmetros e de restrições financeiras e de princípios também e tal, e continuo vivendo assim, entendeu? Não é por fato de ter hoje essa faculdade que eu mudei de patamar social, patamar econômico, não, por hipótese alguma, meu patamar continua o mesmo, eu continuo, o que eu ganhava, continuo ganhando hoje, mais ou menos, tudo limitado, restrito, e eu acho que isso faz parte também da felicidade da pessoa. Faz parte da felicidade, porque no momento em que nós não temos grandes preocupações, nem grandes ambições, né, econômicas ou financeiras, né, a gente vive com mais realismo o dia a dia de todas as pessoas que estão em volta da gente. Entendeu? Problemas que o meu faxineiro tem, que a minha empregada doméstica tem, que o meu vizinho tem, são problemas que eu tenho também, em geral, entendeu? São problemas gerais da sociedade que eu os tenho, entendeu? Entendeu? O sonho acaba? O sonho se transforma? Por quê? O sonho não acaba, o sonho se transforma. Se transforma, se modifica, entendeu? Como eu disse, tinha um sonho político, eu passei a ter um sonho de procurar educar e fazer pessoas, né, melhores na vida, entendeu? E hoje eu penso que esse sonho de educação que eu tenho, que era restrito simplesmente à faculdade Vale do Jaguaribe, né, ele tende a se alastrar, ele tende a se expandir um pouco mais, entendeu? Hoje, você, juntamente com o Antônio, estão criando uma faculdade em Pacajus, da qual eu participo indiretamente. Estão criando uma faculdade em Mossoró também, da qual eu participo também. Enfim, esse sonho vai parecendo que será que eu tenho essa obrigação toda, esse compromisso todo de estar abrindo tantas casas de formação de pessoas? Será que isso é da minha responsabilidade? Será que eu posso, com tudo isso, levar nas costas tudo isso, entendeu? Ou isso é impulso vital? Impulso vital, talvez o impulso vital, sem dúvida alguma, entendeu? Então, meu sonho é esse. Hoje eu diria, levar adiante os meus empreendimentos, levar adiante. Não queria que eles fracassassem, gostaria que eles crescessem, se multiplicassem nessa direção que eu tenho. Meu sonho é esse, que eles se multiplicassem, né? E que a minha família se constituísse bem, né? De maneira correta, né? Obedecendo a tudo aquilo que eu recebi dos meus avós, dos meus pais, da minha família inteira, entendeu? Os princípios básicos, normais de qualquer família cristã, né? Ou católica, né? Do Ceará, né? Que viveu sempre assim, entendeu? Que baliza a vida da gente, entendeu? Isso é importante para a gente. Eu queria lhe agradecer por me inspirar, por inspirar tanta gente, e eu tenho certeza que se eu abrir um pouquinho o olho, o senhor vai ver muito dos seus sonhos realizados. Muito bem. Muito dos seus sonhos realizados. Muito obrigado por nos inspirar. E o tempo foi curto, porque eu queria perguntar. Foi curto, foi. Obrigado. Obrigado. Até logo. Você assistiu a mais um Vale Conexão. Espero que tenha gostado e que participe. Entre no nosso site, mande suas ideias e sugestões. Você já sabe, Vale Conexão é um programa produzido pelo Instituto Vale do Jaguaribe e que tem como ideal conectar as pessoas na região do Vale do Jaguaribe e Litoral Leste. Um programa seu. Participe!